Ficou bonito, mas ficou embolado. Vamos de novo, 1, 2, 3. O Senhor é bem-vindo em nome de Jesus e... Pastor, Deus abençoe o senhor. E fique de pé, que eu já vou passar para o pastor Leonilberto. Aqui o negócio é rápido, é ligeiro, tá bom? E tenho certeza que Deus tem muita coisa boa para nós aqui nesta oportunidade. O senhor começa aqui e sobe para lá, né? Pega aí. Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Podeis tomar assento em nome de Jesus? Quero aqui agradecer a Deus por esta rica e maravilhosa e honrosa oportunidade de poder estarmos aqui. Agradecido ao Eterno Pai em poder compartilhar com vocês um pouco das experiências que obtive ao longo da nossa vida, do nosso ministério e ao longo das experiências que adquiri ministrando nesse seminário. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que de uma forma maravilhosa nos honrou hoje com o almoço e um papo maravilhoso. Pastor Antonildo, Deus abençoe o senhor. Muito obrigado pela recepção. Como é bom ter presidentes como o senhor. Muito bom. A humildade é muito linda sua. E da senhora, sua esposa. Deus abençoe de uma forma rica e especial. Irmã Dina, que o senhor continue abençoando. Muito obrigado. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos que me trouxe de Brasília para cá, o irmão... Cadê ele? Joatan. O Joatan encontrou alguém que fala, meus irmãos, que ele não dormiu na viagem, eu não parei de falar. E os irmãos fingiram um pouquinho do meu dom, o pastor Manuel Vicente, a senhora Manuel... Perdão, o senhor é Messias, já tem que perdoar já na introdução. Manuel Messias, a senhora, sua esposa, Deus abençoe. A sua filha, obrigado pelo papo de hoje, do almoço e também do café da tarde. Obrigado pela recepção maravilhosa. Deus abençoe sua vida. Obrigado pelo cuscuz, viu, irmã? Coisa boa. Eu estou fazendo isso realmente para deixar vocês com inveja mesmo, inveja santa. Bom, deixa eu ver se está funcionando aqui, eu mesmo. Quero agradecer uma pessoa também muito especial, que através dela eu estou aqui, que é a irmã Patrícia. Oh, meu Deus do céu. Irmã Priscila, Deus abençoe. Irmãos, é assim, irmã Priscila, Deus abençoe, tá bom? Porque a irmã Priscila foi o meio que Deus usou para acessar a internet e achar, no meio de tanta gente que fala esse assunto, eu estava lá no meio e, através dela, eu estou sendo aqui um canal de bênção para a vida de vocês. Bom, meus irmãos e meus amigos, vocês estão prontos para entender esse quadro? Vamos começar? Amém? Eu vou começar aqui, irmãos, e eu não tenho problema, porque eu sou professor, eu posso subir, posso descer, posso ir lá, tá bom, eu posso ir aqui, posso subir, fique tranquilo. Na hora que eu quiser eu subo ali, na hora que tiver de falar. Tudo bem? Bom, abra sua Bíblia, por favor, que a nossa aula de hoje é muito importante. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo a Timóteo. O nosso instrumento da nossa aula de hoje é a Bíblia Sagrada, tá bom? A nossa apostila, essa apostila é muito importante, tá bom? E o mapa, porque tudo o que Deus planejou, prometeu, profetizou, realizou, está aqui. Então eu quero tentar, nesses 5 dias, explicar a Bíblia praticamente inteira
em 5 dias para vocês. É como se eu estivesse aqui dando uma aula, fazendo uma formação de 4 anos de bacharel em teologia em 5 dias. Então é mais difícil para mim do que para vocês, porque eu tenho que pegar tudo, minimizar e passar para vocês em 5 dias. Então, o que eu peço? Muita atenção e sempre a apostila aberta, tá bom? E você já abre a sua apostila na página de número 1, por favor. Pode ser a página 3, na introdução, para já acompanharmos. Bom, o texto nos diz assim, de 2 Timóteo, capítulo de número 2, apostila capítulo 3, apostila página 3. 2 Timóteo 5,15. Ou seja, 2 Timóteo 2,15, por favor. 2,15. Diz-nos assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como que não tem de que se envergonhar e maneja bem, a palavra. Bom, quando se fala em Bíblia Sagrada, quando se fala em textos sagrados, quando se fala em um plano divino através dos séculos, quando se fala em um assunto de história, de presente, de passado e de futuro, a nossa linha de interpretação bíblica, a nossa linha de estudo bíblico tem que ser pela verdade. E pela verdade da interpretação do texto. Então, esse texto que eu acabei de ler é um texto mais presente na nossa vida do que tudo. O que Paulo sofria naquela época é mais ou menos o que sofremos hoje. Nós temos, na era da tecnologia, da informática, do Google, mini professores, mini estudantes que nunca sentaram para aprender, nunca participam de um culto de ensino, nunca tiveram a experiência de pastorear rebanhos, têm questionado pastores, homens, mulheres de Deus, que estão na frente do rebanho, questionando se aquilo que ele prega é a verdade ou não. Paulo se levanta no meio desses irmãos que questionam se a ressurreição é passado ou não, se a ressurreição é antes ou é pós, se a ressurreição é coisa espiritual, é passageira, se a tribulação é antes ou depois, se o arrebatamento também é antes ou depois, e se levanta pessoas, falsos mestres, falsos obreiros, pessoas que começam a introduzir no meio da igreja doutrinas falsas concernentes às Escrituras, até mesmo interpretando da própria Bíblia, tirando da verdade, extraindo da verdade e construindo uma mentira. Com isso, Paulo nos ensina com esses textos sagrados sobre manejar bem a palavra da verdade em relação às Escrituras, tem que ser ensinada com os olhos da verdade, com a interpretação da verdade. Não pode haver mentira, e essa verdade ela precisa ser em linha reta. Paulo nos exorta exatamente dizendo isso, que a verdade tem que ser ensinada pela linha da verdade, pelas veredas da verdade, tem que ser interpretada pela verdade, porque somente a verdade é a verdadeira verdade que nos conduz à verdadeira salvação. E quando eu olho Paulo escrevendo, ele dá uma exortação para nós sobre os textos sagrados. E, através desta orientação,
é que eu me preocupo em olhar para um texto como esse, para um quadro dispensacional como esse, para o plano divino que Deus estabeleceu para a humanidade, 7 períodos, 7 oportunidades para o povo. Como interpretar 7 períodos e oportunidades pela verdade, com responsabilidade pela verdade, com responsabilidade em ser aprovado por Deus na pregação da verdade. Porque aqui o texto fala em aprovado, e para ser aprovado é aqueles que ensinam a verdade, destruindo os que introduzem falsas doutrinas no nosso seio, no seio da igreja, falando que as verdades são mentiras. E com isso existiu Deus, e agora existem 2 vertentes deste assunto. A linha dispensacional, pelo Dr. Scofield, e que trata o período dispensacional, e temos também a linha do pacto, que é a visão mais tradicional de alguns irmãos. Nós decidimos e somos do pensamento dispensacional. Então, eu sou dispensacionalista, nós somos dispensacionalista. Eu estou falando para um público em uma igreja dispensacionalista. Os falsos profetas que estiverem aqui, os falsos mestres que estiverem aqui, os estudiosos de Google que estiverem aqui, me ouça pelo menos 5 anos, ou seja, 5 dias, para depois dos 5 dias, 5 anos, aí você se converte. 5 dias, depois dos 5 dias, a gente conversa. Tudo bem? Tudo bem? Então, eu sei que para ser aprovado eu tenho que falar a verdade. E tem muitos que estão reprovados, ensinando ou achando que estão ensinando a verdade, mas estão ensinando a mentira. Tem muitos obreiros, muitos irmãos, muitas pessoas que são reprovados ao ensinar a Bíblia Sagrada. Então eu temo e tremo perante Deus. E quero dizer para vocês que existe uma responsabilidade muito grande. Nós temos que pelo menos olhar cada texto que lemos. Se você quiser falar do texto, fazer pelo menos aqui, 5 perguntas. Eu coloquei ali Mateus capítulo 8, versículo 15 e 17. E coloquei um tema, há poder nas suas palavras. Eu coloquei ali pelo menos 4 perguntas você deve fazer ao texto. Para quem foi escrito este livro? Em qual momento histórico? Por que este livro foi escrito? E para que foi escrito? Porque quando eu e você entendermos esse assunto e estudarmos o texto, pode ter certeza que nós vamos se transformar nisso daqui, no Mar da Galileia. Nós vamos ser pessoas que aprendemos e transmitimos, Ali você pode observar que lá em cima nós temos o Mar da Galileia, no meio nós temos o Rio Jordão, e embaixo nós temos o Mar Morto. Eu sei que eu estou falando aqui hoje para esses 3 tipos de pessoas que estão aqui, esses 3 tipos de irmãos que estão aqui. Irmãos Mar da Galileia, irmãos Rio Jordão, irmãos Mar Morto. Pessoas que vão ouvir tudo que eu estou falando e vai se manifestar conforme o que está ali. O que eu quero dizer? O Mar da Galileia, quando enche, está lá em cima. Ele enche e transborda para o Rio Jordão. O Mar da Galileia recebe chuvas do céu. Ele enche, e quando ele transborda para o Rio Jordão. O Rio Jordão recebe do Mar da Galileia, e o Rio Jordão enche. E o Rio Jordão, depois de receber, o Rio Jordão transborda para o Mar da Galileia. E o Mar da Galileia, para o Mar Morto. E o Mar Morto recebe, enche, não transborda para ninguém. Eu sei que o assunto que eu vou falar aqui vai ter 3 tipos de pessoas. E a minha oração
é para que você seja pelo menos o primeiro. Mas eu sei que você também, Rio Jordão, está aqui. Mas eu sei também que você é Mar Morto, também está aqui. O que eu quero dizer? Eu vou transmitir 5 dias de muito conhecimento e de muita informação. Mas aqui tem irmãos Mar da Galileia, eu não sei se é você, que recebe, vai receber e vai transferir. Recebe um conhecimento e corre para contar. Eu aprendi isso, corre para transferir. Quem contou? O pastor Edilberto, o pastor Antonildo. Olha, eu aprendi isso aqui, corre e sai contando para todo mundo, sai transferindo conhecimento. Tem gente que é bom, porque nós que somos professores aprendemos e transferimos. A minha alegria é transferir e você aprender, sair daqui, pegar o primeiro que você vê lá na esquina e transferir o que você aprendeu. Isso é um cristianismo Galileia, Mar da Galileia. Então, o cristão Rio Jordão é aquele que recebeu, daquele irmão que recebeu de uma revelação, e recebe, falou, que palavra linda, que informação linda, que revelação maravilhosa, corre também, enche de conhecimento, de graça de verdade, e transfere aquele conhecimento. Conhecimento transferido, ele faz o quê? Transfere para o Mar Morto. Gente, Mar Morto é Mar Morto, não tem vida, não tem nada. Até os peixes, quando estão caindo em direção do Rio Jordão para o Mar Morto, os peixes querem voltar, eu quero viver. A minha oração é que você não seja um Mar Morto. Tudo que eu venha transferir nesses 5 dias não fique só para você. Que você transfira para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. E edifique a vida de outras pessoas. Então use uma caneta, use um lápis, escreva e vamos para o que nos interessa. Amém? Por isso da interpretação, meus irmãos, que usamos, que a interpretação verdadeira. E partindo deste princípio da interpretação das Escrituras, você pode ir para a página, para a 4ª página, e no quadro aqui, nós temos 7 períodos dispensacionais: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, milênio. 7 períodos que nós iremos estudar. Nós vamos na página 4 da sua apostila, por favor. Nós temos aqui o que é período dispensacional. O que é dispensação? O que vem a ser dispensação? O que Deus quis revelar para o seu povo através desse período dispensacional que Deus planejou para a humanidade. Aqui nós temos ali no eterno passado, que é aquela bolinha branca que é aqui, Deus planejando tudo no passado, os céus, a terra, as hostes angelicais, Deus planejando tudo, porque tudo está no controle de Deus. As hostes angelicais, ele cria os anjos, os arcanjos, os querubins e os serafins. Ele planeja tudo, uma terra perfeita, um corpo perfeito, homens perfeitos. E essa terra que nós vivemos hoje não é a terra criada por Deus, não é a primeira terra, não é a terra restaurada. Esta terra que nós vivemos é uma terra que foi desenvolvida pós-pecado. É o que nós iremos tratar mais na frente. E na apostila da página de número 4, nos diz que a dispensação é um período de um tempo durante a qual os homens são provados a respeito da sua obediência a certas revelações de Deus. Dispensação é um período de oportunidade que Deus concedeu ao homem através de toda a história dele sobre a terra. E as dispensações são inocência, consciência, governo humano, patriarcal, da família, lei, graça e do milênio. Então, 7 períodos de oportunidade, 7 períodos que Deus estabeleceu.
para que o homem vivesse nesse período, deixou uma ordem, deixou uma missão, deixou uma tarefa, e em cada período ele testa a fé do homem concernente àquilo que ele tem que obedecer. E no primeiro livro da Bíblia, aqui, como eu vou vir aqui agora mostrar para vocês. Deixa eu ver, ok. Aqui nós... Vamos lá, ok. Aqui nós temos a primeira terra, ali, ó. Aqui nós temos a terra original, que é esta daí. A terra criada por Deus. A terra de Gênesis. A terra de Gênesis 1. Aqui nós temos a terra caótica. Aqui nós temos a terra sendo restaurada. Aqui nós temos a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência. Depois a segunda, consciência. E cada período dispensacional, Deus estabelece para o seu povo e ordena para que o seu povo, de alguma forma, venha obedecê-lo sobre aquilo que o Senhor estabeleceu, até o milênio. Então eu quero poder tratar dispensação por dispensação, período por período, com todos vocês aqui. Tudo está no controle de Deus, tudo. E eu quero abrir o primeiro texto bíblico aqui com vocês. Terra caótica é a terra de Gênesis, capítulo 1. Abra, por favor. Capítulo 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, nesse aqui, princípio, é o princípio da criação. É o princípio da criação dos céus e da terra. João, capítulo 1, também diz que ali tem um princípio. No princípio era o verbo. Não é o mesmo princípio de Gênesis 1. Aqui é o princípio da criação. João 1 é o princípio antes da eternidade. No princípio era o verbo era Deus, o verbo era Deus. E tudo que foi feito por Ele. Ele quem? Jesus, o Logos de Deus. Então, na criação, o próprio Jesus estava criando tudo com Deus, com Ele, antes da eternidade. Esse princípio de Gênesis, antes da terra virar uma terra caótica, Gênesis 1, 2, o primeiro, ele cria céus em primeiro lugar, criou Deus no princípio da criação. Ele criou o quê? Criou os céus. Esses céus aqui está em plural, olhe aí. Plural, céus. Aqui ele criou os anjos, os arcanjos, os querubins e os serafins, e criou também Lúcifer. Na parte 2 e segundo, criou a terra. Aí a terra perfeita. No versículo de número 2, aí acontece exatamente a questão da terra caótica, da terra caótica, da terra que perde a sua originalidade. A terra perdeu a sua originalidade da criação. A terra aqui não é mais original. Por quê? Existem várias teorias. O versículo 2 diz assim, porque, olha só, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Do versículo 1 da criação ao versículo 2, o versículo 2, aqui já mostra que a terra perdeu a sua forma original. Existem muitas interpretações sobre isso. Existem muitos conceitos. Uns dizem que foi a força da queda, foi a pressão da queda, foi tão forte que a terça parte dos anjos cai e a terra perde a sua originalidade. A terra deixa de ser original e passa a ser agora uma terra que agora entrou o pecado
no mundo. Na realidade, entrou Lúcifer. É como se você tivesse um carro, aquele carro veio de pintura original e foi riscado e pintado novamente. O carro perde a sua origem, perdeu a sua pintura original. Com a queda de Lúcifer, de alguma maneira, de alguma forma, a terra perdeu a sua forma original. Aí encontramos agora o nosso Deus fazendo o quê? Criando a terra, recriando a terra e restaurando a terra daquilo que aconteceu com a queda de Lúcifer, com a queda de Satanás, com a queda da sua terra original. Agora Deus faz a restauração da terra para que o homem pudesse habitar. Então Deus é um Deus ordeiro, Deus é um Deus planejador. E agora ele planeja, ele restaura a terra com dias, com luz cósmica, com firmamento, com a terra seca, com luz solar, e ele segue até o sétimo dia, que é o dia do descanso. Então ele estabelece a terra, ele prepara a terra com a temperatura certa, com o oxigênio certo, com animais, para colocar o homem para ali habitar. A partir daí, irmãos, Deus cria o Éden, cria um jardim, e nesse jardim, aqui já na página de número 6. Ele já cria o homem e coloca este homem no jardim. Um Deus criador, um Deus trino, um Deus que coloca a sua assinatura na criação dos céus e da terra. Ele agora cria o homem, ele forma o homem e coloca o sopro de vida dentro deste homem, e através desse sopro divino o homem se faz alma vivente, e automaticamente Deus, sabendo que o homem precisava de uma mulher, dá sabedoria para Adão, dá entendimento para Adão, ele vivendo desse jardim. Só que tinha um perigo nesse jardim muito grande. Tinha um perigo nesse jardim. Página de número 9, por favor. Tinha um perigo muito grande nesse jardim. Nessa época tinha a serpente. E Deus estabelece para ele, nesse jardim, princípios. Ele faz uma aliança. Olha, eu vou colocar você no jardim, mas eu tenho algumas obrigações para você. De tudo que está nesse jardim, de tudo que vocês podem ver, vocês podem comer, você pode plantar, você pode usufruir. Adão, administre tudo bem? Mas tem uma árvore ali, ó, a árvore do bem e do mal, a árvore da vida, mas aquela da vida você não come. Tinha 2 árvores nesse jardim. Deus estabeleceu para Adão, meus irmãos, nessa dispensação da inocência, e essa dispensação chamada inocência, que é a primeira dispensação, o homem não tinha o discernimento entre a mão esquerda e a mão direita, porque não tinha ainda entrado o pecado no mundo. Então, o homem agora foi testado em relação à sua obediência. Não existe tempo, ninguém consegue distinguir qual é o tempo deste período dispensacional, desse período chamado inocência. Não existe quem diga o tempo que Deus colocou o homem e qual é o tempo que essa dispensação durou. Mas foi uma dispensação que marcou muito, porque nesse período dispensacional, Deus só pede uma coisa para ele: administre o jardim e não coma da árvore da vida.
da árvore, porque se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, automaticamente você vai sempre ser semelhante a um de nós. Meus irmãos, parece simples, parece que esse pedido de Deus para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é algo simples, mas diante de tudo, era só o que o homem tinha que fazer: obedecer. E o que acontece? Automaticamente, o homem recebe uma visita de uma serpente. E você pode ver neste quadro aqui, essa visita aqui, a serpente, ela aparece no Éden, como era normal, era um período de inocência, ela aparece no Éden, e depois a serpente se personifica, até onde eu estou mostrando aqui, e no final, na grande tribulação, a serpente vira um dragão de 7 cabeças, que vai ser tratado no final. Então, o diabo entrou já no Éden, se personificou na serpente do Éden, e agora contesta a fala de Deus em relação à serpente, mas não com o próprio homem, não com Adão, que recebeu a informação, mas diretamente com Eva, e recebe a informação de Eva, a Eva recebe a visita da serpente, e a serpente coloca em contradição. Eva olha a árvore, olha o fruto proibido com os olhos, tem vontade de comer, ela tem vontade, ela olha, analisa, tem prazer nos olhos, desde o Éden, tem prazer nos olhos, e através de olhar e ter prazer nos olhos, vontade de comer, ela conversa com a serpente, e a serpente, de uma forma sagaz e perigosa, diz: o que é isso? Deus não quer que você coma. O que é isso? Deus, se você comer dessa árvore do bem e do mal, você vai ser semelhante ou igual a Deus. Então, Eva passa a ser enganada pela serpente, e agora come do fruto proibido, no período dispensacional, do período da inocência, e quando ela come do fruto proibido, ela descobre que estava nua. Ela sente o peso do pecado no mundo, porque com o pecado dela, entra o pecado no mundo, através do homem, da obra máxima de Deus, da criação. Ela sente o peso e vai e conversa com Adão. Conversando com Adão, eu não sei o que é que acontece com a mulher, mas ela tem um dom muito grande de persuadir mesmo. Porque ela chega em Adão, Adão comeu do fruto consciente, pastor. Porque, olha, ela chega e fala assim: eu comi do fruto, vem aqui, meu amor, come comigo. Tem algumas teorias que dizem assim: Adão comeu por amor. Vou repetir. Tem algumas teorias que dizem assim: Adão comeu do fruto por amor. Eu até acho legal. E diz assim: Adão jamais aguentaria ou suportaria ver a mulher dele morrer, porque através do pecado entrou a morte no mundo. A ação da morte, agora o homem morre, a vegetação sente a queda através do pecado. E automaticamente, meus irmãos, Adão diz assim: e aí, amor, eu te amo, e por amor eu vou comer do fruto proibido, porque não quero ver você morrendo e eu vivendo eternamente, porque ele não tinha comido. Aí a teoria diz que Adão foi lá por amor a ti. Não, isso não é bíblico, mas por amor a ti é uma teoria. Eu vou comer do fruto proibido. E Adão vai lá, pastor, e come.
e comendo, peca também consciente. E agora, meus irmãos, entra o pecado no mundo e automaticamente a dispensação da consciência deixa de existir. O homem agora, da inocência, da consciência, da inocência para de existir. E agora entra a consciência. Automaticamente. A mulher peca, o homem peca, entra em evidência automaticamente a dispensação da consciência. E as obrigações que Deus deu para Adão e Eva agora vão ser mudadas. O pecado entrou no mundo. O pecado está com mancha. O jardim que era perfeito, o jardim que era preparado, o jardim que foi organizado por Deus, agora Adão come do fruto proibido, e comendo desse fruto proibido, esconde-se de Deus. E ao esconder-se de Deus, automaticamente, meus irmãos, Deus, na virada do dia, por isso que eu acredito piamente que o dia é um dia de 24 horas. Eu sei que a Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, mas nesse contexto aqui dos 7 dias da criação, na virada de cada dia, Deus se apresentava para Adão e Eva. E uma coisa importante, até hoje continua assim. E agora, quando Deus vem se apresentar neste período dispensacional, na primeira dispensação da consciência, quando Deus chega, Deus faz uma pergunta que Deus é psicólogo, porque ele chega e diz assim, procura Adão, ele não está no mesmo lugar, e diz assim, onde tu estás, Adão? Adão fugiu. Fugiu por quê? Fugiu porque estava em pecado. Fugiu porque comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem que tinha inteligência, o homem que Deus deu capacidade, o homem que Deus deu a sabedoria para administrar o Éden, o homem que deu nomes a todos os animais, agora este homem não sabe nem, se esconde de Deus porque viu que estava nu. Este homem agora não sabe o que fazer e se escondem com medo de Deus. Aí Deus pergunta, meu filho, aonde você estava? Aonde você estava? Ele falou assim, Senhor, eu fugi. O Senhor, eu me escondi. Pode se esconder de Deus? Mas quando você está no estado de inocência, a gente foge como uma criança, quando é criança inocente que quer atravessar uma rua e sabe que o carro não vai lhe matar, quando ela atinge uma idade de consciência, quando ela já sabe que o carro mata, quando ela atinge uma consciência de guardar um dinheiro do troco do pai e da mãe, ela já passou de um estado de inocência para um estado de consciência. Aqui ele já tinha consciência, porque automaticamente a dispensação da consciência acaba, da inocência, e entra a dispensação da consciência. Então ele tem consciência que errou, que pecou, e foge de Deus, foge da presença de Deus. E Deus agora estabelece algo, pastor, que para mim é muito pesado. A falha do homem foi terrível, porque quando eu encontro Deus dizendo que maldita é a terra, Adão, por tua causa, quando eu estava começando antigamente, eu lia as escrituras e dizia, meu Deus do céu, a maldição que Deus deu por causa da falha de Adão foi grande, porque ele amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão, e não fez somente isso. Além dele amaldiçoar, ele disse, olha, você vai suar e vai, a partir de hoje, ter que se sustentar através do seu trabalho. E isso é muito sério, porque ele chega na mulher e multiplica as dores da mulher. Mas a minha pergunta é, ou a minha fala é, Deus é um Deus salvador,
Deus é um Deus que traça planos. Termina a dispensação e Deus pune Adão. E a punição é sair do jardim do Éden, do jardim que ele criou, e vocês podem ver ali que tinha 2 árvores. O maior motivo que Deus já se manifestou, puniu e expulsou eles do jardim do Éden, é por causa da outra árvore. Como se chamava o nome daquela segunda árvore? Árvore da vida. Essa árvore ali, se ele comesse em pecado, ele viveria eternamente em pecado. Então, para Adão e Eva, que já desobedeceram comendo da fruta do bem e do mal, da árvore do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, como já comeram daquele fruto, Deus vem, expulsa eles do jardim, coloca roupa neles. Olha o que Deus faz. Primeiro sacrifício de roupa de animal, entrega, e Deus veste Adão e Eva. O homem agora perde a sabedoria e precisa reaprender a viver, porque nenhuma roupa ele consegue vestir sem que Deus não lhe ajude. Deus mesmo colocou a roupa. O pecado tem um poder de realmente destruir com aquilo que Deus criou, gente. O pecado é muito forte. E Deus restabelece, pune e fala: agora eu vou traçar um plano salvadouro para vocês. A pergunta que eu quero falar com vocês é o seguinte, deixar com vocês é o seguinte: Deus tinha poder de perdoar Adão, sim ou não? Deus não poderia ter perdoado Adão? Deus, ele pecou, ele errou. Deus não é poderoso? Deus não é soberano? Deus não é eterno? Deus não tem poder nos céus e poder na terra? Por que será que neste período dispensacional ele não perdoou? Por que Deus preferiu planejar dentro dos seus cálculos nessa terra restaurada? Por que ele agora planeja, irmãos, traça um plano salvador para a humanidade, se ele poderia perdoar? Alguns dizem, olhe para mim, alguns dizem, quem já estava na terra? Satanás. Alguns dizem que Satanás falou assim, a teoria, não perdoa não, tá? Porque se tu me perdoar, vai ter que me perdoar também. Se perdoar, vai ter que me perdoar também. Olha o que eu fiz lá no céu. A terça parte foi comigo. Quando eu quis assumir, quando eu queria ser superior, quando eu quis olhar para as alturas e queria o trono do Eterno. Alguns dizem que ele desejou. Alguns dizem que ele chegou. E Deus falou assim: não, fique tranquilo, Satanás. Vamos fazer o seguinte? Vamos ler Gênesis capítulo 3, por favor. Aí entra em evidência, Gênesis capítulo 3, por favor, da sua Bíblia, e o versículo 15. Aí entra em evidência o plano salvador de Deus. É um dos textos do Gênesis que mais me chama a atenção. O livro do Gênesis é cheio de preciosidades, mas esse texto, ele é muito importante. Capítulo 3 e o versículo de número 15, que nos diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Marque esse texto aí, por favor, porque esse texto ele é muito importante para que você entenda o desenrolar do plano divino. Porque mesmo com a ação do diabo, mesmo com o diabo querendo destruir, irmãos, no céu, olha, mesmo com Deus criando céu, terra,
criando o homem e a mulher. O homem é a obra máxima da criação. Mesmo Satanás querendo destruir o homem, Deus agora, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, traça um plano salvador para estabelecer ou restabelecer a comunhão perdida no Éden. Ele aqui promete que vai nascer um homem da semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. E a outra semente vai fazer o quê? Vai ferir o seu calcanhar. Gênesis capítulo 15, capítulo 3, versículo 15, entre essa inimizade entre as duas descendências, da descendência das trevas, da descendência do inimigo, da descendência do diabo, diz que o descendente lhe ferirá a cabeça, ou seja, o diabo vai ferir os pés e também ele vai ser machucado na sua fronte. Só que a outra descendência, da descendência da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente. É o primeiro texto bíblico, Gênesis capítulo 3, versículo 15, que aponta para o futuro, Deus mandando o segundo Adão para morrer na cruz do Calvário, depois de todo o período dispensacional, depois do período da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal, depois da lei, ele aparece como judeu aqui, e depois disso ele estabelece a igreja no período da graça. E morre na cruz. O primeiro texto que mostra isso. Então, quando eu olho para a Bíblia e eu vejo Deus em Gênesis, prometendo um Salvador, eu vejo uma guerra estabelecida, meus irmãos, entre essas duas descendências. Foi tanta guerra que a partir dali, todos os homens que nasciam, com a dispensação da consciência, o diabo fazia os homens pecar. Depois de Adão, ele faz pecar, entra a primeira morte no mundo, ele faz pecar, todos que nascem faz pecar, todos os homens que nascem, Satanás faz pecar, e é uma guerra muito grande. Nasce Moisés, até a nação de Israel poderia até achar que ele era o Messias, se não tivesse matado alguém. E meus irmãos e meus amigos, quando na dispensação da graça, na dispensação da lei, que aparece o Messias para morrer na cruz, esta profecia se cumpre. Algo que foi estabelecido, já profetizado no Éden. Então, estudar a Bíblia, entender a Bíblia, analisar ela dentro de um fundo, dentro de um plano dispensacional, é muito importante, porque Gênesis capítulo 3, versículo 15, na dispensação da inocência, Deus aqui estabelece, promete nascer aqui um homem que venha, trazer de volta aquilo que Adão tinha, o contato, a comunhão, o relacionamento, aquilo que ele tinha, o contato na virada do dia, estabelecer de volta aquilo que o homem perdeu aqui. O homem perde aqui e nós ganhamos aqui, irmãos, nós que somos igreja. Porque na dispensação da graça nasce a semente da mulher para salvar a humanidade. O segundo Adão que vem e promete também a descida do Espírito Santo. O segundo Adão que diz que vai nos levar para o céu. O segundo Adão que agora vai fazer com que eu e você venha entender o conceito da segunda árvore, que é a árvore da vida. Porque com o arrebatamento, nós iremos para o céu e vamos comer da árvore da vida, para viver eternamente com o Senhor no céu. Deus é um eterno apaixonado.
uma linguagem, uma interpretação brasileira nossa. Porque se fosse eu, ainda bem que não é, que criasse algo, formasse algo tão perfeito que é o planeta Terra, colocasse um homem para administrar, dando uma mulher para ele, dando tudo o que ele queria, ele vira as costas para mim, não quer nada que eu dei. Eu ainda digo para ele: meu filho, eu te amo tanto, eu amo tanto o ser humano, eu amo tanto a minha criatura, eu amo tanto vocês, porque eu já andava no Éden, no meio de vocês, porque eu sou um Deus que quero estar no meio de vocês sempre, ao ponto que todo período dispensacional, Deus muda a forma de andar no meio do povo, de estar no meio do povo. Deus cria tabernáculo para estar no meio do povo. Ali ele estabelece o tabernáculo dos santos, ele quer estar junto do povo, ele estabelece templo, ele quer estar no templo, a glória do templo. Aí depois ele diz assim: agora eu não habito mais em templo, porque eu amo vocês, eu quero estar junto com vocês, vocês não vão mais morar em templo. Agora, a minha glória não vai morar mais em templo. A partir de hoje, a minha glória vai ser descida pelo Espírito Santo, e eu é que vou habitar dentro de cada um de vocês. É um Deus que ama, e ele ainda diz: agora eu vou estar dentro de vocês. Já mais na frente nós vamos tratar sobre isso. Vou estar dentro de vocês, e a partir daí não vai ficar só assim. Eu vou tirar vocês aqui dessa terra, vou restaurar a terra e vou levar vocês para o céu. Nós iremos viver eternamente. O meu plano é perfeito, é o tempo, que é diferente do nosso. O tempo é diferente de Deus para o nosso. Então fique tranquilo, o que eu planejei, o meu planejamento aqui da inocência, vai dar tudo certinho aqui no final. E quando nós encaixarmos a peça do tabuleiro ali, quando nós finalizarmos esse assunto, você vai ver que parece-me, os teólogos que estão aqui, me ajudem, que a Bíblia, 1000 anos de história do Antigo Testamento e uns 50 a 60 de Novo Testamento, se encaixaram com a perfeição. Os livros espúrios, os livros que entraram no cânon, com uma perfeição muito linda. Parece que o Antigo Testamento e o Novo Testamento são o mesmo livro. E muitos de nós, às vezes, não valorizamos o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é importante para o nosso ensino. O Antigo Testamento é importante para o nosso conhecimento. Então, partindo desse ponto, a terra agora, na dispensação da inocência, ele estabelece um plano salvadouro, e o plano acontece na dispensação da graça, na dispensação da igreja. O plano de Deus, de Gênesis 3, capítulo 15, acontece aqui, na dispensação da graça, que nós vamos estudar posteriormente. Acontece. Você pode até dizer assim: mas pastor, professor, nós já estamos na dispensação da graça. Tudo isso aí já se passou. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, tudo é passado, todos esses períodos. E nós estamos agora aguardando o quê? Nós estamos, a igreja do Senhor, aguardando o tocar da trombeta do arcanjo, o Senhor dizendo: ouve, ó céu. O Senhor dizendo assim: anjos, arcanjos, querubins, serafins, é chegada a minha hora. É para isso, uma das coisas que nós fomos salvos foi para esperar. Esperar Jesus nos buscar. Esperamos para a restauração
do novo céu e da nova terra, e um dia morarmos no céu todos com o Senhor nos ares, todos indo para o céu e, ao mesmo tempo, ir para Jerusalém celeste. Essa é a promessa que nós temos partindo do Éden. Partindo do Éden. É o que nós vivemos hoje. Vivemos hoje e temos que entender, compreender os planos dispensacional da humanidade. Tá bom? Então aqui, Deus agora expulsa Adão, entra em evidência a segunda dispensação, irmãos, que é a dispensação. Eu falei para vocês aqui, antes de falar da consciência, sobre Satanás, irmãos. Vocês já perceberam que o rastro da serpente, aqui, ali no quadro também tem, quando Satanás percebeu que perdeu a guerra e que Deus é um Deus que tem controle de tudo, e se tem uma coisa que Deus ama é estar conosco. A prova histórica está no Antigo Testamento inteiro. Só estabelecendo promessa. Fique tranquilo, eu vou voltar, fique tranquilo, aguarde, fique despreocupado, um dia eu vou voltar, fique tranquilo, olhe para cima, eu vou voltar, fique tranquilo, aguardem. A qualquer hora e a qualquer momento, algo vai acontecer. O rastro da serpente, ele faz com que a nação inteira entre em guerra. Ele faz com que o mundo se destruture. Por isso que você vê, irmãos, o rastro da serpente por onde ela passa. Onde tem destruição, Satanás. Aonde tem maldade, Satanás. Aonde tem desordem, Satanás. É o rastro da serpente. Ele sabe das profecias bíblicas, ele sabe de tudo que vai acontecer, ele sabe do que está profetizado, ele sabe do futuro dele, que é o Geena, que é o lago de fogo, ele sabe do que vai acontecer. Então ele faz de tudo para tirar eu e você dos caminhos dele para poder levar para o inferno. Quanto mais ele poder levar para o inferno, melhor. Eu estou vindo aqui nessa noite para dizer o seguinte: nós somos filhos de Deus com a marca da promessa, com o nosso corpo tem a marca do Cordeiro de Deus que foi profetizado já no Éden. Profetizado no Éden. Essa é a promessa do Redentor. Quando eu entendo que Deus já no princípio falou que vai ter um Redentor que redime, que perdoa pecado, um Redentor Senhor, um Redentor protetor, um Redentor que você pode ser quem você seja, pecador, homem, mulher, desviado, usuário de alguma droga, pessoas do mal, e diz assim: eu sou ruim, é impossível eu melhorar. Fique tranquilo, para Deus, Redentor, Salvador, quanto pior, melhor. Você é uma pessoa do mal, você é uma pessoa ruim, fique tranquilo. O Espírito Santo tem uma função específica de transformar coração de pedras em coração de carnes e se tornar você em uma pessoa espiritual para que possa sentir a pureza do Espírito Santo. A partir de agora, meus irmãos, entra em evidência uma dispensação chamada, a partir daqui, a queda do homem, entra em evidência a consciência, que é a segunda dispensação, que é o segundo período. O homem agora já tem conhecimento. A palavra-chave nesse período, página 11, por favor, da sua apostila, página 11. A palavra-chave é consciência. O homem perdeu a consciência, como eu falei anteriormente. Deus perdeu a sua inocência e agora ele tem a consciência que ele precisa de um Redentor. Ele tem agora a
consciência disso tudo. E esta dispensação, por favor, página 11, esta dispensação ela vai da queda do homem em Gênesis 3 até o dilúvio de Gênesis. O tempo de duração foi cerca de aproximadamente, tá? 1656 anos. O homem também falhou nesta dispensação, ou nesse plano, nesse período dispensacional. Deus planeja agora destruir a humanidade, em consequência da corrupção do gênero humano. Um grande sinal escatológico dessa dispensação é a preservação do justo Noé e sua família em uma arca do juízo divino, aplicado sobre aquela nação rebelde. Um outro grande sinal é a transladação de Enoque. É uma dispensação, irmãos, importante também para se estudar, porque Deus dá oportunidade para o homem naquele período dispensacional. Lembra o que nós falamos, que a dispensação é um período de tempo? Dispensação é um período que Deus prova o homem. Então, nesse período, na primeira dispensação, o homem falha, entra em evidência automaticamente a dispensação da consciência e também agora o homem falha nesta dispensação. E Deus já automaticamente, tanto a primeira dispensação como a segunda dispensação e todas as 7 dispensações, acontece um juízo no final. A primeira dispensação, qual foi o juízo? O homem foi expulso do Éden. O homem foi expulso do jardim. Nessa dispensação aqui, o homem teve um juízo, dilúvio sobre a terra. Existia um homem chamado Matusalém, neste período dispensacional. Aqui tem a oferta de Caim. Neste período dispensacional houve o primeiro assassinato, houve a primeira morte. Nessa dispensação aqui, é uma dispensação em que o juízo dela foi algo que Deus tinha pressa em destruir a nação, mas ao mesmo tempo, o tempo passava. Noé pregava, vai chover. Pregava, vai chover, e não vinha, vai chover, não vem. Está uma aparência com essa geração de hoje. Nós pregamos, Jesus vai voltar, Jesus está à porta, Jesus vai arrebatar o seu povo. Aí alguns dizem, já ouvi muito, mas já fazem quase 2000 anos que ele morreu, prometeu que viria e não veio até agora. Este dilúvio tinha um homem que o nome chamava Matusalém. Matusalém significa, quando morrerdes, isto será enviado. Isto o quê? As águas. Por isso que Matusalém foi o homem que mais viveu. Abra sua página, capítulo 13, página 13, por favor. Olha só, na genealogia, você vai ver aqui quem mais viveu, ó. Abriram? Página 13. Você vai ver que Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912 anos, Enos viveu 905 anos, Cainã viveu 910 anos, Mailéu viveu 895 anos, Jered viveu 962 anos, Enoque viveu 365 anos e Matusalém? Porque o nome Matusalém era um nome profético. Quando Matusalém morreu, sabe o que aconteceu? A chuva veio sobre a terra. Vou repetir. Quando Matusalém morreu, o homem que mais viveu na terra, tinha uma profecia sobre o nome dele. Matusalém morreu, veio chuva sobre
a terra, veio o dilúvio sobre a terra e destruiu toda a nação daquela época. Veio água do céu, do oceano, debaixo de todos os rios e inundou o mundo inteiro. E veio juízo sobre aquela nação. E Deus poupou uma família, que era a família de Noé. Hoje, meus irmãos, nós pregadores estamos na dispensação da graça, essa aqui, da igreja, que eu vou apresentar depois. Nós estamos nessa dispensação aqui, ó. Me acompanha aqui, vem cá. Ó, nessa dispensação. Um momento, estamos nessa. Bom, vou voltar aqui. Na dispensação da graça. Na sexta dispensação. Sabe o que aqui hoje nós fazemos? Pregamos e o povo não se converte. Tem muita gente que não se converte. Parece a geração de Noé. Esse período dispensacional, Noé pregava. E, meus irmãos, e o dilúvio veio, e Matusalém é uma tipologia do Espírito Santo. Bateram na porta, e diziam: Noé, agora nós acreditamos em ti, Noé, porque o dilúvio veio, o julgamento veio, a nação era má, não acreditava. Como poderia chover? Não chovia. Mas Deus falou que chove, chove. O Deus que promete é o Deus que cumpre. O Deus que planeja é o que realiza. O que realiza, ele efetua o seu efetual querer. Fique tranquilo. Mas cedo ou mais tarde vai acontecer, porque ele não é filho do homem para que minta, nem homem nenhum para que se arrependa daquilo que ele planejou, arquitetou e prometeu. Se ele falou que vai vir, meus irmãos, e vai vir sim. O Espírito Santo é um símbolo de Matusalém. É um símbolo. Quando Matusalém sair dessa terra, quando o Espírito Santo sair dessa terra, catástrofes vão acontecer, que eu vou explicar aqui depois, as coisas que vão acontecer com o advento da grande tribulação. Esse mundo está ruim e ainda está com o Espírito Santo. Imagina quando Matusalém for retirado da terra, o que vai acontecer desse planeta Terra. Então, meus irmãos, eu tenho certeza de uma coisa: quando o Matusalém sair da terra, como aconteceu lá na dispensação, no julgamento da segunda dispensação, pode ter certeza que eu quero estar lá no arrebatamento da igreja. Eles batiam nesse período dispensacional aqui, eles correram para se arrepender, bateram na porta e disseram: Noé, abre-nos a porta. Julgamento veio, dilúvio. Bateram na porta: abre-nos, Noé. Já estava fechada por dentro. E a Bíblia diz que Deus fechou a porta. E aquela porta da arca é o símbolo da porta da graça, do período que nós estamos vivendo. Essa porta chamada graça também está se fechando. E quando ela se fechar, meus irmãos, não dará tempo de nós pedirmos perdão. Não dará tempo de nós corrermos e pedir perdão, porque não dará tempo. Não dará tempo de você chegar na igreja, porque não vai dar tempo. A porta se fechou, a igreja verdadeira, salva, não estará mais aqui. Não dará tempo de você pedir perdão pelos seus pecados, não. Quem já perdeu o avião sabe do que eu estou falando. Eu viajo um pouco, e quando eu perdi um avião, eu cheguei na porta assim, falei: pelo amor de Deus, eu tenho um avião, eu vou falar hoje. Aí o rapaz falou: Senhor, não adianta, a escada já foi tirada. Não dará tempo. Não dará tempo, o negócio é agora, é agora. Se tiver que pedir perdão, peça agora. Se tiver que se arrepender, se arrependa agora. Entre na arca pela porta, deixa que Deus vai fechar. A qualquer hora e a qualquer momento algo vai acontecer sobre essa terra, e é algo chamado arrebatamento, igreja.
Estamos no final, a porta da graça está se fechando e não adianta bater. Imagina se Noé não queria abrir, se Noé não queria abrir a porta e ouvindo o que estava acontecendo na sua geração, sendo punida por Deus por causa da desobediência, uma geração má, a geração que não acreditava, comia, bebia nas madrugadas, e não atentavam a Deus, não acreditavam mais em Deus, geração má. Quando veio o dilúvio, eles acreditaram. Gente, a porta está se findando. Irmãos, a porta está se fechando. A porta da graça, ela está se fechando como a porta da arca de Noé. E pode ter certeza, só é salvo quem estiver dentro da arca. Você está? Eu acho que eu não escutei, que eu estou ficando velho. Você está dentro da arca que o dilúvio vai acontecer. Você está dentro da arca, Matusalém vai sair. Matusalém vai sair. Você está dentro da arca, Matusalém vai sair. A porta da graça está se findando. Meus irmãos, a porta da graça é a mesma porta das 10 virgens. A mesma. 10 virgens. Quando acabou o azeite, bateram na porta. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, para o lago de fogo e enxofre. Mas eu preguei, não adianta. Mas eu realizei milagre, não adianta. Mas eu sou filho de pastor, não adianta. Mas eu sou pregador, não adianta. Mas eu sou professor, não adianta. Você tem que estar com o nome escrito no livro da vida, é a certeza da sua salvação. Estamos vivendo em uma época de incredulidade e sabendo que o julgamento vai vir, mas dizemos assim, eu prefiro às vezes ir para o inferno. Então vá para o inferno você sozinho. Porque o que Deus planejou, nós só estamos na segunda dispensação. Porque quando nós chegar ali, lá pelo Calvário, e a gente começar a falar do inferno, eu quero tentar mostrar o inferno para você aqui, bem real, para ver se você vai continuar com a sua incredulidade. Inferno é real. Inferno é real. Primeiro juízo de Deus expulsou os homens, expulsou Adão do Éden. Segundo o juízo de Deus, amanhã eu dou continuidade, manda dilúvio sobre a terra. Um Deus que ama, pune. Olha aqui para mim, antes de eu encerrar. O Deus, quantos pais tem aqui? A maioria. Um filho meu erra, o que é que eu faço? Eu puno ele, oriento ele, mas eu amo. Eu amo. Mas você tem que entender, a punição, ela vai vir sobre a terra. É como se eu ouvisse, irmãos, é como se eu tivesse já ouvindo o som da trombeta. Nossa, que lindo. É como se eu ouvisse o toque da trombeta. Aleluia. É como se eu tivesse com os meus olhos espirituais. Você pode fechá-lo? Baixar a sua cabeça, por favor. Por mais que você seja cético, não tem problema, a gente está só na introdução. Eu quero que você tenha consciência que as profecias são verdadeiras. Eu quero que o Deus dos céus faça você acreditar pelo poder do Espírito, porque o inferno é real, como o céu também. Senhor, nós estudamos sobre o primeiro período de oportunidade e como o Senhor é lindo naquilo que planeja para nós. Como o Senhor, mesmo punindo, é um Deus que conhece todas as coisas. Aqui estamos nós, Senhor, falhos, somos pecadores, somos gratos por tudo, mas, Senhor, nos fortalece,
Dai-nos sabedoria, ó Deus, para entender a Tua palavra, para compreender as Escrituras, para saber o que as histórias são reais, para saber que o que o Senhor prometeu de nos buscar um dia vai acontecer, e pode acontecer a qualquer hora, e pode acontecer agora, e eu quero estar preparado para isso. Ajuda-me para o que vai vir, Senhor. Quebranta o meu coração, mexe com a minha alma, muda o meu ser, porque eu tenho a oportunidade, sei que essa oportunidade eu não posso perder, e sei que a porta da arca está se fechando. Aleluia. Quantos têm saudades de Jesus, irmãos? Quantos têm saudades de Jesus? Eu vou entregar para o nosso presidente, mas você pode fazer uma coisa. Você tem saudade de Jesus? Você pode abraçar você assim e dizer: Jesus, saudade. Jesus, saudade. Que saudade, Jesus. Que saudade, Jesus. Que saudade, Jesus. Eu tenho saudade do céu, céu, céu. Eu tenho saudade do céu. Céu, 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 me ajuda. Eu tenho saudade do céu, do lindo céu que o Senhor nos prometeu. Senhor, céu, céu, céu. Muito obrigado. Até amanhã. Amém, meus irmãos? Só o começo, só como disse, é só... Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos e visitantes. Quem está visitando, clique lá que você tenha lá acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinário. Espero você.